Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso canal TV Araxa Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos continuar o nosso assunto de geometria plana. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre áreas, especificamente área de quadriláteros, ou seja, nós vamos falar sobre as áreas dos quadriláteros. Nós vamos falar sobre a área do quadrado e sobre a área do retângulo. Lembrar que um quadrilátero é uma figura geométrica plana que tem 4 lados. Esses 4 lados não precisam ser iguais. Tudo bem? Muito bom. Para começar e exemplificar onde a gente utiliza o conceito de área, eu trouxe isso aqui. Uma foto de uma obra, ou seja, de uma construção. Essa foto é lá de próximo à minha casa. Ela já está até mais bem desenvolvida, digamos assim. Já colocaram telhado, já rebocaram. Mas olha o tanto que o conceito de área é importante. A gente utiliza ele na construção civil. Por exemplo, você vai fazer uma casa e você tem um terreno. O seu terreno, ele vou mostrar um exemplo de um terreno daqui a pouco para vocês, mas ele é 10 metros de frente por 20 metros de comprimento, até no fundo. Isso significa que, para quando eu fizer a área desse terreno, eu vou pegar, se ele for um quadrilátero, ou seja, se ele tiver 4 lados, eu vou pegar esses 10 metros e multiplicar pelos 20 metros. Além disso, eu tenho muitas outras aplicações que eu uso a área. Outro exemplo clássico que a gente pode ver é quando você está na sala de aula. Você pode pensar em calcular qual que é a área da sua carteira que você está utilizando. Você pode pensar qual que é a área da sua escola, a área da sua casa, a área de um supermercado, enfim. A área é muito utilizada, seja na matemática ou seja em outras disciplinas. Um exemplo é na geografia. Qual é a área em quilômetros quadrados da cidade de Araxá? Qual é a área em quilômetros quadrados de Minas Gerais? Qual é a área do Brasil? Então, nós vamos utilizar esse conceito de área não só na matemática, mas em diversas disciplinas. Tudo bem? Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a área do quadrilátero. E para isso, eu trouxe uma definição bem simples. Então, observa. A área é a medida de uma superfície. Para entender o conceito de área, observe o retângulo, que eu dividi ele em 9 retângulos menores, 9 quadradinhos, tá? A área, ou a mesma medida da superfície desse retângulo, é igual a 9. Por que que eu falei que a área desse quadrado maior, ou vamos chamar, quando colocar o texto de retângulo, ele é igual a 9? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 retângulos. Muito bem. Então, qual foi a unidade de medida que você utilizou, Júlio? Eu usei um quadradinho. Então, quer dizer que um quadradinho foi a unidade de medida, e aqui tem 9 quadradinhos, então a área foi igual a 9. Para me formar essa figura geométrica, eu tenho que o quê? Usar 9 quadradinhos. Tudo bem? E aqui eu trago um conceito muito legal para vocês, que a área dos quadriláteros, e eu vou falar dos quadriláteros quadrado e retângulo aqui, é esse B vezes o H. O que que vem a ser esse B? Esse B eu vou chamar de base. Então, olha aqui. Então, esse aqui é o meu B. E esse H eu vou chamar de altura. Então, olha aqui. Esse aqui é o meu H. Então, quer dizer que eu coloquei para vocês que a área A é a base vezes a altura. Significa dizer, então, que para mim calcular, ao invés de contar os quadradinhos, o que que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente pegar e contabilizar 1, 2, 3 quadradinhos na base. 3 quadradinhos na base. Então, a área A é igual a 3 quadradinhos na base. Vou colocar aqui que meu B vale 3, para vocês não se esquecerem. E a minha altura tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Vou colocar 3 para a gente não esquecer também. Então, a área A é 3 vezes 3. 3 vezes 3, contabilizei, calculei que a área é 9, como o nosso texto havia mostrado. Tudo bem? Então, quando eu for calcular uma área, essa área ela vai ter uma unidade de medida. E essa unidade de medida vai ser muito importante. Eu vou mostrar daqui para frente por que essa unidade vai ser
fundamental nos nossos cálculos. Olha esse exemplo. Isso aqui é um terreno, pessoal. Então, esse terreno, ele tem 12 metros aqui na frente, ó. 12 metros, certo? Por 25 metros. Quer dizer que o meu terreno total é 12, a área do meu terreno total é 12, base, vezes altura. Então, 12 vezes 25. Quanto que é 12 vezes 25, Júlio? 25 vezes 10 deu 250, mais 25 vezes 2 deu 50. Então, eu tenho 300. E aí eu te pergunto, no exemplo anterior, a gente mostrou que a minha unidade era quadradinho. Qual que é a unidade que eu estou utilizando aqui? Eu não estou utilizando metros. Se eu estou utilizando metros aqui na base e metros aqui na minha altura, qual que vai ser a unidade de medida da área? O metro, vou colocar um M aqui, mas como foi metro vezes metro, coloquei duas vezes o metro, uma multiplicação de metro vezes metro. Se tem metro vezes metro, vai dar metro ao quadrado. Quer dizer que o meu terreno tem uma área de 300 metros quadrados. Isso é muito interessante para a gente ter noção. 300 metros quadrados é muita coisa, é pouca coisa? O que vocês acham? Depende, né? Se for para fazer uma casa para a gente morar, tranquilo, né? Mas se for para você fazer, sei lá, um supermercado, se for para você fazer uma escola com mais de 10 turmas, 300 metros quadrados, será que daria? Então já dá pra gente ter uma noção. Se você quiser ter uma noção melhor ainda, você pode pegar uma fita métrica, uma trena e pegar e marcando de metro em metro para você ver, então, o que vem a ser essa nossa área, certo? E aqui, esse terreno é 300 metros quadrados. Eu vou construir em todo esse terreno? Não. Eu vou construir, ó, onde eu demarquei de azul. Então, a minha área construída vai ser essa parte aqui. Aqui eu vou pegar e vou colocar uma sala, uma copa, uma cozinha, 2 banheiros, 3 quartos, uma suíte, não sei. Vou dividir para mim fazer a minha casa nessa parte demarcada por azul, certo? Então, a área construída vai estar dentro da minha área, que é o meu terreno, certo? E para mim calcular, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar a minha base, que aqui vai ser 16,66, aqui deve ser até uma dízima periódica, e multiplicar por 9. Quando eu fizer essa conta, vou calcular então essa área a área construída aqui, essa área azulzinha, ela vai dar o quê? Ela vai dar 9 vezes 16,66. Isso deve dar mais ou menos 149,9. Vou arredondar para 150. 150. Eu tenho 1 metro. Eu tenho 1 metro. Metro vezes metro é 2 vezes o metro. Então vamos colocar metro vezes metro. Metro elevado ao quadrado. Então coloca o 2 lá em cima. Tudo bem? Muito bom. Então percebam que toda vez que eu calculo a área, o que eu tenho? Eu tenho uma base que multiplica uma altura, uma base que multiplica uma altura. E a base e a altura sempre vão estar na mesma unidade. Tá bom? Aqui eu falei de unidade com vocês. E por que as unidades são importantes? Ó, eu coloquei um texto. Observa bem as unidades. Pois só podemos efetuar o cálculo da área de uma figura plana quando as medidas dos lados estiverem com a mesma unidade. Júlio, metro vezes metro, você fez a conta. Beleza, mesma unidade. Metro vezes metro, você fez a conta. Beleza, mesma unidade. Mas se eu tivesse, por exemplo, metro vezes decímetro, eu poderia fazer? Metro vezes centímetro, eu poderia fazer? Metro vezes milímetro eu poderia fazer? Não, eu precisaria converter. E aí eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que num dado problema, eu quero calcular essa área aqui, e eu disse o seguinte, que aqui ele tem 3 metros, e aqui tem 200 centímetros, cm. Posso pegar 3 e multiplicar por 200, Júlio? Não, unidade diferente. Você precisa converter. E aí vai de uma escolha sua. Será que você quer encontrar a área em metros ao quadrado ou centímetros ao quadrado?
Depende, tá? Depende da ocasião e onde você está aplicando. Porém, aqui eu vou encontrar a resposta em metro quadrado. Então, eu vou ter que converter 200 centímetros em metro. Vou contar um segredo para vocês. Milímetro, centímetro, decímetro, o próprio nome diz. O decímetro é a 10ª parte do metro, ou seja, eu peguei 1 metro e dividi em 10 partes. O centímetro é a 100ª parte do metro. Peguei meu metro e dividi em 100 partes. O milímetro é a 1000ª parte do metro. Então, quer dizer que eu peguei meu metro e dividi em 1000 partes. Então, sabendo disso, se eu tenho 200 centímetros, se eu quero transformar aqui, ó, para metro, eu estou em centímetro e eu quero transformar para metro, o que eu tenho que fazer? Apenas pegar esse 200 e dividir por 100. Não é centésimo da parte 100? Então, você vai pegar os seus 200 centímetros e dividir por 100. Quando você fizer 200 dividido por 100, dividir por 100, o 100 tem 2 zeros. Significa que eu posso andar apenas 2 casas para a esquerda, com a minha vírgula. A vírgula estava depois, eu ando 2 casas. Então, 2 centímetros equivale a 2 metros. E aí eu consigo fazer uns cálculos, não é mesmo? Área igual 3 metros vezes 2 metros. Quanto que é 3 vezes 2, Júlio? 3 vezes 2 é 6. Não esquece da nossa unidade, hein? 6 metros quadrados. Certo? Muito bom, vamos praticar isso. Olha aqui. A Maria, ela tem um quarto com medidas 3 metros de largura por 4 metros de comprimento. Olha o quarto da Maria aqui, ó. 3 por 4 metros. A área do quarto da Maria, vamos começar calculando aqui já, gente. É 3 vezes 4. 12 metros quadrados. Muito bom. Mas olha o que ela quer fazer. Ela quer colocar um piso de 50 centímetros por 100 centímetros. Calcule a quantidade de pisos que ela deverá comprar. Presta atenção. Vamos supor que não vai perder nenhum piso, né, gente? Pode falar assim, nossa, Júlio, o pedreiro lá é ruim demais. Quebrou uns 2 pisos. Não estou considerando isso. Vou considerar que o pedreiro é excelente e não vai errar nada. Então, eu vou calcular a área desse piso. Ele é 50 centímetros por 100 centímetros. Eu posso comparar metro quadrado, centímetro vezes centímetro, vai dar centímetros quadrados. Eu posso comparar metros quadrados com centímetros ao quadrado? Não. Então, o que eu já vou fazer? Eu vou pegar, ó, e vou converter o meu 50 centímetros e o meu 100 centímetros para metros. Tudo bem? 50 centímetros, 100ª parte do metro. Para transformar para metro, basta então dividir por 100. 50 dividido por 100 vai dar 0,5 metros. 100 centímetros. 100 centímetros para converter para metro, basta pegar o meu 100 e dividir por 100. 100 centímetros dividir por 100, porque é a 100ª parte do metro. Isso vai me dar um total de 1 metro. Quando eu for calcular a área do piso que a Maria vai comprar, olha que área. É o que, gente? Para quem vai mexer com casa 1 hora, já sabe até a quantidade de piso. Não vai nem precisar te pedir ajuda lá para o vendedor. 0,5 vezes 1 deu 0,5 metros ao quadrado. Muito bom, Júlio. O piso tem 0,5 metro quadrado. Eu preciso preencher uma área total de 12 metros quadrados. Como é que eu vou saber a quantidade de piso? Basta você fazer o seguinte, dividir o 12 por 0,5. Olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar uma casa para lá, para esse 0,5 virar 5. E aí, eu vou aumentar um zero aqui. Então, 120 dividido por 5, para facilitar o nosso cálculo. Quando eu fizer 120 dividido por 5, eu vou colocar 12, e aí deu 2, 2 vezes 5 deu 10. Então, 12 menos 10, 0 aqui, 2 aqui. Abaixei o 0. Então, eu abaixei o 0 aqui. 20 dividido por 5 deu 4. Ó, divisão exata, porque 4 vezes 5, 20. Quando eu fizer a subtração, zerou. A Maria vai precisar comprar 24 pisos de 50 centímetros por 100. Muito bom. Vamos continuar, gente.
Olha o desenho do Lucas. E ele pretende reproduzir em uma cartolina. Esse desenho está representado em cinza. Então, olha aqui, parece uma cruz. Na malha quadriculada abaixo, em que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Então, cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro quadrado. Bacana. Quantos centímetros quadrados de cartolina são necessários para reproduzir esse desenho? Então, vamos supor que eu quero calcular então apenas essa área que está colorida da cruz. Essa área externa, a cruz não importa. Júlio, para mim é mais fácil fazer o quê? Pegar e calcular e contar cada quadradinho. Tô errado? Não tô errado. A gente tem que fazer da forma que a gente consegue. O importante é a gente chegar lá no resultado final. Mas eu vou te ensinar uma forma mais fácil, porque às vezes contar, eu tenho problema de vista, então às vezes eu contar isso aqui vai me, sabe, vai dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou fazer quadriláteros. Olha aqui. Fiz um quadrilátero, fiz outro quadrilátero, fiz outro quadrilátero. 3. Vou somar a área dos 3. Esse aqui vou colocar um parênteses para me dar prioridade para essa operação. 3 vezes 3. 3 por 3. 3 na base, 3 na altura. Somado. Vamos olhar para o segundo. Esse grandão, olha aqui. O mínimo senão demais. 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 3 vezes 12 mais 3 por 3. 3 vezes 3, assim eu acho a área. Vamos ver quanto vai dar essa área. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 12, 36, mais 3 vezes 3, que deu 9. Então, o total de cartolina que ele tem que ter, a área da cartolina, 9 com 36, 45, com 9, 54. Significa dizer que a cartolina tem que ter 54 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Aqui eu dei uma ampliada na imagem, se alguém precisar visualizar melhor para resolver, tá bom? Queria agradecer pela participação da aula. Na próxima aula, nós vamos retomar esse conteúdo de forma mais aprofundada. Valeu pela participação e até a próxima.